Imagine comigo, em um vilarejo pequeno e esquecido de Belém, um jovem pastor de ovelhas, o caçula de 8 irmãos, passa seus dias no campo. Ele não tem prestígio, não tem um nome famoso, e ninguém imagina que ele está destinado a comandar um reino inteiro. O nome desse jovem? Davi. Um garoto que, embora esquecido pelos homens, foi escolhido por Deus. Mas como um simples pastor, armado apenas com uma funda e uma fé inabalável, conseguiu transformar o destino de uma nação inteira. Se você já se sentiu pequeno ou improvável, fica comigo até o final deste vídeo, porque a jornada de Davi vai te provar que Deus usa justamente o improvável para realizar o extraordinário. Vamos voltar um pouco no tempo. Davi era o mais novo dos filhos de Jessé. Enquanto seus irmãos mais velhos tinham posições de honra, talvez até treinando para o exército, Davi cuidava do rebanho da família. Era um trabalho solitário, sujo e muitas vezes perigoso. Ele era o invisível, o que ninguém chamava para as festas importantes. Mas é exatamente nesse lugar de anonimato que a sua preparação estava acontecendo. Lá no campo, Davi não estava apenas contando ovelhas. Ele estava aprendendo a ser corajoso. Quando um leão ou um urso atacava seu rebanho, não havia ninguém para ajudar. Era ele contra a fera. E ele vencia. Cada batalha solitária forjava nele uma coragem que ninguém via, uma dependência de Deus que seria a sua maior arma. Ele estava sendo moldado no silêncio, longe dos aplausos, para um propósito muito maior. E esse propósito bateu à sua porta de uma forma completamente inesperada. O profeta Samuel, o maior líder espiritual de Israel na época, foi enviado por Deus até a casa de Jessé com uma missão: ungir o próximo rei. Um por um, os filhos mais velhos de Jessé, altos, fortes e imponentes, passaram diante de Samuel. O profeta olhava para eles e pensava: com certeza é este. Mas a cada um Deus dizia: não, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Depois que os 7 filhos passaram e foram rejeitados, Samuel perguntou a Jessé, quase como um pensamento tardio: acabaram-se os seus filhos? E Jessé respondeu: ainda falta o mais novo, ele está cuidando das ovelhas. Eles o mandaram buscar. E quando Davi entrou, um jovem ruivo de boa aparência e com um olhar vibrante, Deus disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Naquele momento, diante de seus irmãos que talvez nunca o levaram a sério, o improvável foi ungido. O óleo da unção desceu sobre sua cabeça. E a Bíblia diz que, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Ele ainda voltou para as ovelhas, mas algo dentro dele havia mudado para sempre. Ele não era mais apenas um pastor. Ele era um rei em treinamento. Agora, a cena muda. Israel está em guerra contra seus inimigos mortais, os filisteus. Os 2 exércitos estão posicionados em montes opostos, com um vale entre eles. E todos os dias, de manhã e de tarde, um campeão filisteu sai para desafiar os israelitas. Mas ele não era um soldado comum. O nome dele era Golias. Um gigante de quase 3 metros de altura, coberto de bronze da cabeça aos pés, carregando uma lança cuja ponta pesava mais de 6 quilos. Ele gritava, zombava e humilhava o exército de Israel e o seu Deus. Escolham um homem para lutar comigo. Se ele vencer, seremos seus escravos. Se eu vencer, vocês serão nossos. Durante 40 dias, o medo paralisou Israel. Nenhum soldado, nem mesmo o rei Saul, ousou aceitar o desafio. O exército inteiro tremia de pavor. Foi nesse cenário de desespero que Davi apareceu. Enviado por seu pai apenas para levar comida a seus irmãos e trazer notícias da batalha, ele ouviu os insultos do gigante. E algo dentro dele se acendeu. Ele não viu um gigante invencível. Ele viu um homem desafiando o Deus vivo. Enquanto todos perguntavam: quem é esse gigante? Davi perguntava: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo?
A reação de todos foi de desprezo. Seus próprios irmãos o acusaram de ser arrogante. O rei Saul disse: "Você não pode lutar com ele. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua juventude." Mas Davi respondeu com a confiança forjada no campo: "O mesmo Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará das mãos deste filisteu." Saul, sem muitas opções, concordou. Ele tentou vestir Davi com sua própria armadura, mas era pesada e desajeitada. Davi atirou. Ele não ia lutar com as armas dos homens. Ele iria com as armas que conhecia. Pegou seu cajado, sua funda de pastor, e foi até um riacho, onde escolheu 5 pedras lisas. 5 pedras contra uma montanha de bronze e arrogância. Se até aqui essa história já está falando com você, te mostrando que a sua preparação pode estar acontecendo no anonimato, deixa o seu like e comenta aqui embaixo: "Eu também quero ter a coragem de Davi." Porque o que acontece a seguir é a prova de que a fé move montanhas e derruba gigantes. Golias viu aquele jovem se aproximando e riu. "Sou eu algum cão para você vir contra mim com pedaços de pau?" Ele amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Mas a resposta de Davi se tornou uma das maiores declarações de fé de toda a Bíblia. "Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel." A batalha foi decidida em um instante. Davi correu em direção ao gigante, colocou uma pedra em sua funda e a girou. Um único movimento, um zunido no ar. A pedra se cravou na testa de Golias, e o gigante, que aterrorizou uma nação inteira, caiu com o rosto no chão. Davi não venceu pela força física ou pela experiência militar. Ele venceu porque sua confiança não estava em si mesmo, mas no Deus que o havia escolhido e capacitado. A vitória sobre Golias transformou Davi de um pastor anônimo em um herói nacional. As pessoas cantavam nas ruas: "Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares." E foi aí que o próximo gigante na vida de Davi se levantou. Um gigante muito mais perigoso que Golias: a inveja. O rei Saul, que deveria celebrar a vitória, foi consumido pelo ciúme. Ele via em Davi uma ameaça ao seu trono. A partir daí, a vida de Davi se tornou uma fuga constante. O herói de Israel virou um fugitivo. Ele teve que se esconder em cavernas, viver no deserto, liderando um bando de homens endividados e descontentes. O mesmo rei que ele servia fielmente agora caçava sua vida como a um animal. Essa foi a fase mais difícil, o verdadeiro teste de seu caráter. Pense nisso. Por 2 vezes, Davi teve a oportunidade de matar Saul e acabar com sua perseguição. Em uma caverna, ele cortou um pedaço do manto de Saul, sem que ele percebesse. Em outra ocasião, encontrou o rei dormindo profundamente em seu acampamento. Seus homens disseram: "É a sua chance. Deus o entregou em suas mãos." Mas Davi se recusou. Ele disse: "Não tocarei no ungido do Senhor." Davi entendeu algo profundo. O poder de um rei não é medido pela coroa que ele usa, mas pelo caráter que ele demonstra quando ninguém está olhando. Ele aprendeu a perdoar, a esperar o tempo de Deus e a honrar a autoridade, mesmo quando essa autoridade era injusta com ele. O trono de Davi não foi forjado no palácio, mas na poeira da caverna de Adulão. Finalmente, depois de anos de perseguição e espera, o tempo de Deus chegou. Saul morreu em batalha e Davi foi coroado rei, primeiro sobre a tribo de Judá e depois sobre todo o Israel. Ele unificou as 12 tribos, conquistou a cidade de Jerusalém e a transformou na capital política e espiritual da nação. Ele fortaleceu o reino, expandiu suas fronteiras e trouxe a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, para o centro da vida do povo. Foi uma era de ouro para Israel.
Mas a história de Davi não é um conto de fadas. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ainda era um homem. E no auge de seu poder, ele cometeu um dos erros mais trágicos da Bíblia. Em um momento de ociosidade, ele viu uma mulher chamada Batseba, desejou-a e cometeu adultério com ela. Para encobrir seu pecado, ele arquitetou a morte do marido dela, Urias, um de seus soldados mais leais. O herói que derrubou Golias foi derrubado por sua própria cobiça. Isso nos mostra que até os maiores líderes, os mais ungidos, são falíveis. Ninguém está imune à tentação. Mas o que diferencia Davi é o que ele fez depois. Quando o profeta Natã o confrontou, Davi não deu desculpas. Ele não culpou ninguém. Ele se quebrou em arrependimento genuíno e clamou: pequei contra o Senhor. Seu arrependimento está registrado para sempre no Salmo 51, uma das orações mais poderosas sobre quebrantamento e busca por perdão. E Deus, em sua infinita misericórdia, o perdoou. As consequências de seu pecado o acompanharam pelo resto da vida, com tragédias em sua própria família, mas sua comunhão com Deus foi restaurada. É através da linhagem desse rei imperfeito, mas arrependido, que Deus prometeu que viria o verdadeiro rei, o Messias, Jesus Cristo. Então, qual é o legado de Davi? Ele não foi perfeito, mas foi autêntico. Ele foi um guerreiro, um poeta, um rei, um pecador e um adorador. Ele lutou, amou, errou, chorou, mas sempre, sempre voltou seu coração para Deus. A história de Davi nos ensina que Deus não nos escolhe porque somos perfeitos, mas porque estamos dispostos a depender dele. Ensina que a nossa preparação muitas vezes acontece nos lugares que ninguém vê. Ensina que não é o tamanho do gigante à nossa frente que importa, mas o tamanho do Deus que está ao nosso lado. E nos ensina que mesmo quando caímos, a graça de Deus é poderosa para nos perdoar e nos levantar. Se essa mensagem tocou o seu coração, se te inspirou a enfrentar seus próprios gigantes com fé, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque nas próximas semanas vamos explorar as vidas incríveis de José, Moisés e Esther, outras pessoas comuns que, como Davi, viveram destinos extraordinários. E lembre-se sempre disto: Deus continua a escolher os improváveis para realizar o impossível. Talvez o próximo seja você.